Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Neofeed? Pets e Cobasi selam paz e tem mais munição para enfrentar rivais, diz Sérgio Zimmermann. No último dia 19 de abril, a Pets anunciou para o mercado a assinatura de um memorando de entendimento com a Cobasi para fazer a fusão das duas empresas. Essa fusão já estava sendo discutida desde 2023, mas parece que a coisa vai andar agora. Vamos analisar um pouco dessa transação e eu vou falar para vocês nesse BTC News que teve uma pessoa que ganhou muito dinheiro com ela. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, pessoal, a frequência do BTC News vai demorar para voltar a ser diária como era antes, porque o meu problema de saúde na família, ele vai se estender um pouco. Então, nas próximas semanas, eu vou tentar pelo menos fazer um BTC News por semana, e aí conforme as coisas forem melhorando, eventualmente a gente volta à frequência normal do BTC News. Então, primeiro eu queria agradecer todo mundo que me mandou mensagem via YouTube, lá no vídeo que eu expliquei o que estava acontecendo. Então, muito obrigado pela força que vocês estão me dando, ajuda bastante nesse momento. E também muitas pessoas me mandaram mensagens em WhatsApp e por e-mail também, agradeço a todos, vai dar tudo certo, espero que a coisa evolua rapidamente nas próximas semanas, né? Então vamos lá, pessoal, vamos começar aqui já falando para vocês quem que ganhou muito dinheiro com essa transação. Quem ganhou muito dinheiro com essa transação foi o próprio Sérgio Zimmermann. Por que que ele ganhou muito dinheiro, né? Porque olha que interessante, pessoal. Eu peguei uma notícia aqui do dia 24 de março de 2022. CEO da Pets vende 7,5% da sua posição na empresa. Essa notícia ela não caiu muito bem, porque quando o CEO ele vende ações da companhia que ele comanda, ele tem muito mais informação do que qualquer analista de mercado sobre a empresa. E aí ele vendendo esse negócio, tem todas as razões, porque ele quer transformar a participação em dinheiro, porque ele tem coisas para fazer na vida pessoal. Mas é uma sinalização meio difícil que os analistas de mercado e os investidores não gostam de receber. O que aconteceu, né? Naquela época, 24 de março, as ações, para quem está vendo aqui na tela, estavam sendo tradeadas aqui a R$ 18,66. O block trade que ele fez foi a R$ 19,90, quase R$ 20, né? Beleza. Aí ele foi lá e se desfez dessas ações. Beleza. Aí o que aconteceu? Eu não sei se vocês estão vendo aqui, mas de lá para cá, de março de 2022 para agora, as ações só caíram. Atualmente estão sendo tradeadas a R$ 4,79. Eu estou gravando aqui na quinta-feira, no dia 25 de abril, né? Bom, aí o que aconteceu? No dia 30 de agosto de 2023, começaram os rumores da volta da negociação entre Pets e Cobasi. Então, por que a Pets e a Cobasi deveriam se fundir? Então, começou de novo, porque já tinha havido conversas anteriores sobre esse assunto, só que parece que no dia 30 a coisa estava esquentando, né? 30 de agosto. Aí eu vou pegar um trechinho aqui, por que que as coisas demoraram para avançar, pelo menos naquele momento. Tá aqui, ó. O entrave parece ser o valuation. Depois de uma correção brutal, a Pets vale hoje 2,4 bilhões de reais na B3, negociado ao múltiplo de 4,6 vezes EV/EBITDA para este ano. Já a Cobasi foi avaliada em 3,8 bilhões de reais numa rodada em abril de 2021, na qual a Kinea, a gestora de private equity do Itaú, pagou 300 milhões de reais por cerca de 8% da empresa. Aqueles valuations esticado pra caramba em 2021, né? No começo deste ano, Kinea e a Titan Capital, também acionista da Cobasi, remarcaram para baixo seus investimentos para refletir os novos múltiplos do setor. A Kinea disse que reduziu seu valuation para a empresa em 15%, a Titan em 10%. No caso da Kinea, a remarcação reduziria o valuation para algo próximo de 3 bilhões de reais, o valor em que a Pets negociava naquele momento. Na época, os gestores viram a remarcação como uma sinalização de que as tratativas da fusão poderiam estar avançando. Ou seja, o fundo Private Equity tinha entrado lá na Cobasi num valuation de 3,8 bilhões de reais. Só que a Pets ela fez a abertura de capital em 2021 e as ações, como eu mostrei para vocês ali no gráfico, caíram vertiginosamente na época que, no dia 30 de agosto, estava valendo 2,4 bilhões. Não faz sentido, porque a Pets ela estava crescendo, estava até superando em termos de tamanho a Cobasi, mas era uma empresa de capital aberta, né? Então tem um prêmio também que se paga para empresas que têm capital aberto em relações a empresas de capital fechado. E aí eles estavam remarcando o valuation da empresa dentro dos fundos, até para se preparar
para ter ou uma perda pequena ou eventualmente trazer a relação de troca para uma relação que facilite a transação, né? Beleza. Aí, o que aconteceu? No dia 16 de novembro de 2023, olha o que aconteceu, pessoal. Por que o fundador da Petsy está comprando papel? Então, o Zimmermann, ele começou a fazer o processo inverso do que ele tinha feito em março. Ele estava comprando ações. Vamos ver, ó. O CEO, que também é fundador da companhia, comprou ações em agosto, outubro e agora em novembro. Segundo a Petsy, o preço médio das compras de agosto foi de R$ 5,38, o custo médio de outubro foi 4,03 e as compras de novembro saíram a 3,86. Somando tudo, o preço médio de todas as compras para cá ficou em R$ 4,34 por ação. O papel negocia a 4,18 no final da manhã, com a Petsy valendo 1,93 bilhão de reais. Então o que o Zimmermann fez? Ele saiu comprando a ação, porque, segundo ele, para mercado, ele falou que os múltiplos que o mercado estava pagando para a Petsy não refletiam o total potencial de crescimento da operação. E pessoal, lembra que ele vendeu a ação pra caramba lá atrás a R$ 19,90? Agora ele estava recomprando tudo a um preço médio de 4,34. Então, ele ganhou dinheiro com essa operação, né? Vendeu a 19, comprou a 4,34, ganhou dinheiro, né? Beleza. Então, atualmente ele está com essas ações aqui, pelo menos nesses trades de agosto até novembro do ano passado, a R$ 4,34. Beleza. E ele estava aumentando a participação dele. E isso também era uma sinalização. Para assim, se ele está aumentando a participação, talvez, eventualmente, um processo de M&A vá acontecer. Aí o que aconteceu? Deu uma esfriada no começo desse ano, as conversas com a Cobasi, até que saiu uma notícia aqui bem interessante no dia 15 de março de 2024. Petsy e Petlove negociam fusão, diz fonte, Petlove nega. A Petlove, ela seria um complemento muito bom para a operação da Petsy, porque ela tem majoritariamente a sua operação via e-commerce. Está começando a fazer algumas iniciativas em mundo físico, então se você visse os ganhos de sinergia combinando essas duas operações que não tem tanta sobreposição de capability, eventualmente ia ser uma fusão bem interessante. Talvez, a Petsy até usou esse argumento para dar uma acelerada na negociação com a Cobasi, para falar o seguinte, olha, se a gente não fechar aqui, eu vou comprar a Petlove, vou ficar com uma estrutura operacional e estratégica muito melhor que você. Pode acontecer, né? Beleza. E aí, depois que saiu isso, parece que as coisas avançaram e no dia 19 de abril saiu a notícia do memorando de entendimento. Eles fazem um documento para justificar a fusão e quais são os pontos chaves aqui dessa operação. Então, para quem está vendo aqui na tela, eu estou mostrando para vocês o documento. Então agora eles têm marca pra caramba, porque tanto o Cobasi quanto o Petsy, eles tinham uma estratégia meio parecida. Você vai crescendo a sua operação e vai capturando os ganhos de escala, e uma das coisas tradicionais para você conseguir aumentar a rentabilidade é trabalhar com marca própria. E aí eles fizeram um monte de marca própria, começaram a ir para a parte de serviços também, tem a Zidog, etc., e também foram para a área de saúde. As duas empresas estavam andando minimamente com as mesmas estratégias. Obviamente a Petsy muito mais avançada do que a Cobasi, né? Beleza, então agora se você junta as duas empresas, você vai ter marcas a dar de pau aqui para você conseguir ir para o mercado. Essa é a primeira coisa, né? Vamos lá, ó. Olha o tamanho da empresa aqui com os números de 2023. Em 2023, a Petsy tinha 249 lojas e a Cobasi 234. Ou seja, a empresa combinada vai ter 483 lojas aqui com os números de 2023. Receita bruta, olha como que era relativamente parecido, mas a Petsy era maior. Então, 3,8 bi de receita bruta da Petsy em 2023 contra 3,1. Combinando as duas operações, 6,9 bi. EBITDA ajustado, 267 milhões da Petsy contra 197, combinando as duas, 464 milhões de EBITDA. E dívida líquida, na verdade, a Petsy ela tem aqui uma dívida líquida bem pequena, né, 23 milhões, e a Cobasi tem caixa líquido, 232 milhões de reais. E provavelmente esse caixa líquido vai ser usado para fazer a remuneração dos acionistas da Petsy. Por quê? Porque olha que interessante, né? Vamos ver primeiro as sinergias. Quais são as sinergias que eles estão argumentando com o mercado para justificar essa transação? Primeiro, cross-sell de marcas próprias e serviços, faz todo sentido, como eu mostrei para vocês, tem marca para dar de pau. Otimização do plano de expansão e abertura de lojas. Esse daqui é interessante porque, como as duas empresas eram concorrentes diretas, toda vez que uma empresa ia para uma praça, a outra empresa ia junta. E aí o que acontece, né? Você começa a dividir receita das regiões. Agora, aparentemente, se você tiver uma estratégia de expansão
em conjunto, você não vai vai precisar canibalizar a receita de uma operação em relação à outra. Agora você vai para uma cidade com uma loja só, às vezes com uma metragem até um pouco maior, e aí você não tem tanta competição assim com o seu principal concorrente, margem de rentabilidade maior. Interessante isso, né? Ganho de eficiência de rotas de e-commerce e centros de distribuição, isso com certeza, né? Porque agora você consegue ir unificando a logística e toda a estratégia de supply chain do negócio, porque agora você consegue ter uma operação única, aproveitamento de G&A corporativo. Isso daí vai ter sinergia para dar de pau, né? Por quê? Porque aí você tem estruturas gerenciais replicadas e eventualmente você não precisa ter duas estruturas replicadas para gerir uma empresa só. Então vai ter muita sinergia aqui também. Então, são essas 4 principais alavancas que eles justificam para fazer a combinação dos negócios, né? Bom, aí vamos explicar como que vai ficar a empresa combinada segundo o documento aqui, né? Então, ó, como que tá a Pets hoje, né? A Pets, ela tá com 29,7% de participação do Sérgio e 70,3% free float. A Warburg Pincus, que era o private equity que estava na operação, já saiu totalmente da operação, então tudo é free float aqui. Só que lembra, o Sérgio foi comprando bastante participação e ele tem uns derivativos que, se ele exercer, ele consegue chegar a 49,1% da empresa Pets, né? E aí fica só com 50,9% de free float. Já a Cobasi é uma empresa de capital fechado. Então, 89,5% é da família Nassar. A Kinea tem 7,8% e outros investidores 2,7%. E depois da transação? A transação ela ficou em 50-50. Então a empresa combinada vai ficar 50% do lado dos acionistas da Pets e 50% dos acionistas da Cobasi. Perfeito. Aí o que vai acontecer? O Sérgio, eventualmente, ele consegue, se ele exercer os derivativos, 24,5%, vai ficar com 25,5% de free float e 50% vai ser os acionistas da Cobasi. Beleza. Só que olha como foi interessante, né? Eles tiveram que abrir mão de valuation da Cobasi para conseguir fechar essa operação. Por isso que aquela negociação com a Petlove eventualmente ajudou nas moedas de troca na negociação com a Pets, né? Então, a relação de troca ficou 50-50. Só que a Pets ela foi avaliada com um valor por ação de 7,10. Lembra que eu falei para vocês que está a R$ 4,79. Então, muito acima o prêmio que foi pago em relação à transação. Só que, para você pagar 7,9, quer dizer que você fez um valuation bem mais alto da Pets, para ficar a operação 50-50, os acionistas da Cobasi têm que pagar um dinheiro para os acionistas da Pets, né? Que foi exatamente o que aconteceu, ó, 450 milhões que a Cobasi vai ter que pagar para os acionistas da Pets para conseguir fazer essa relação de troca. Então a negociação foi boa. O Zimmermann ganhou muito dinheiro. Ele ganhou dinheiro porque ele vendeu na alta, comprou na baixa, fez uma bela negociação com a Cobasi e ainda vai receber boa parte desses 450 milhões que a Cobasi vai ter que pagar para os acionistas da Pets. Então, uma bela transação, né? Acordo de acionistas, celebração de um acordo de acionistas entre Sérgio Zimmermann, família Nassar e Kinea. E aí o conselho administrativo ele vai ficar com mais cadeiras do lado da Cobasi do que do lado da Pets. Provavelmente, dado que eles brigaram muito no passado, eu já falei isso em alguns BTC News passados, eventualmente o Zimmermann vai se afastar, vai ficar com o presidente do conselho, o CEO da empresa vai ser o Paulo Nassar, e aí ele vai se afastando porque ele ganhou muito dinheiro com essa operação. Daqui a pouco ele vende toda a participação dele e vai fazer outras coisas, né? Por quê? Porque ele sabe que já ganhou bastante dinheiro, não gosta muito da outra família, eventualmente, então ele vai ficar um tempo aqui só para não dar um problema aí com o mercado financeiro por causa de venda abrupta de ações, mas ele vai vender um pouco aqui e vai sair dessa operação mais cedo ou mais tarde, né? Enfim, a transação foi muito boa, principalmente para o Sérgio. Agora a gente entra na notícia principal para a gente entender um pouco da transação. Então vamos lá. Donas das duas maiores redes de varejo no mercado Pets no Brasil, a Pets e a Cobasi oficializaram a intenção de combinar suas operações ao informar ao mercado sobre a assinatura de um memorando de entendimento não vinculante na manhã dessa sexta-feira, dia 19 de abril. Então, existe a possibilidade dessa transação não avançar? Existe, mas é só se acontecer alguma coisa muito atípica nesse meio tempo. Provavelmente vai acontecer. O anúncio cria uma gigante com uma receita bruta de 6,9 bilhões de reais e 483 lojas, como a gente viu no documento. E já vinha sendo discutido entre idas e vindas há 3 anos. Um fator, porém,
fez com que essa agenda fosse acelerada nos últimos 15 dias e caminhasse, enfim, para um acordo, a competição cada vez mais acirrada no setor. O Zimmermann ele deu uma entrevista e ele falou o seguinte, ele elencou 4 pontos principais, que fazem todo sentido, tá? Bom, as duas empresas estão em expansão, então quais são os problemas competitivos que eles têm? O mercado de pets, de pet shop, etc., é um mercado muito fragmentado. Só para vocês terem uma ideia, eu vi um estudo que, combinando as duas empresas, elas juntas vão ter algo em torno de 17, 18% de market share. Então, mercado extremamente fragmentado. Então, o que o Zimmermann falou? Toda vez que a gente vai para um processo de expansão, quais são as nossas preocupações? Bom, primeiro é a própria Cobasi, tá? Porque aonde a Pets vai, eventualmente a Cobasi também vai, e aí você tem a competição direta entre as duas empresas. Segunda coisa, é um mercado extremamente fragmentado, como eu falei para vocês, na concentração de mercado. Então, vai ter um monte de pet shop regional que vai precisar ser combatido nessa estratégia de crescimento? Também, tá? Terceira coisa, canal digital. A Pet Love, por exemplo, vem crescendo bastante no e-commerce, entre outras operações que também tem e-commerce forte. E o quarto é importação de produtos via China. A gente viu que o varejo sofreu bastante com essas plataformas chinesas, e isso também vem influenciando negativamente a operação, principalmente em algumas linhas de produtos das duas empresas. Então, vocês já perceberam que tem muita coisa para se preocupar na hora que você vai para um processo de expansão. O que eles decidiram? Olha, vamos tirar pelo menos uma, que é a principal, que é a competição direta entre nós dois, vamos combinar essas operações, ganhar a escala necessária para ter um custo competitivo, e aí a gente consegue minimizar as 3 outras ameaças, que é o e-commerce, porque a gente vai ter um custo mais baixo, uma operação muito grande, vai ter muita flexibilidade na estratégia de precificação, os pet shops regionais não vão conseguir ter escala suficiente para ter um custo competitivo em relação a essa empresa combinada, e também você consegue ter uma estrutura operacional muito mais azeitada, com um custo operacional mais baixo para competir com o chinês. Beleza, tá? Então faz sentido isso? Faz sentido isso, legal, tá? Só que, mesmo tendo uma concentração pequena combinando as duas empresas, eventualmente nessa combinação eles vão ter muito trabalho. Por quê? Vamos para a segunda parte aqui, ó. Em relatório divulgado nessa sexta-feira sobre o acordo, o BTG Pactual trouxe um pouco do retrato de como as duas empresas estão distribuídas nesse campo de batalha. Presta atenção como a estratégia das duas empresas era muito parecida. Isso vai causar um problema na hora de combinar os negócios. Vamos lá. Hoje, 48% das lojas Pets estão em São Paulo, praça que responde por 54% da base da Cobasi. Então, vocês já viram que as duas empresas tinham um foco muito grande em São Paulo. Nesse mapa, cerca de 35% dos pontos de venda da Pets estão fora da região do Sudeste, versus 38% da Cobasi, então uma proporção meio parecida. Esta, por sua vez, tem mais presença em shopping center e uma fatia de 63% das suas lojas em cidades com mais de 500 mil habitantes contra 66% da sua provável futura sócia. Então, até nisso, em cidades acima de 500 mil habitantes, a proporção de lojas é meio parecida das duas. O BTG traz ainda que ambas detêm 47% de suas unidades em municípios com renda média acima de R$ 2.000 e ressalta que as fusões no varejo nunca são fáceis, justamente por questões como a sobreposição de lojas. E esse aqui provavelmente vai ser um grande problema que eles vão ter que resolver pós-fusão. Mas faz um contraponto que segue a linha destacada por Zimmermann. O que o Zimmermann está falando dos pontos positivos? Vamos lá? Ao falar sobre o potencial dessa operação combinada, Zimmermann ressaltou que os números inicialmente informados ao mercado, relativos aos balanços de ambas as empresas em 2023, trazem uma matemática engessada e escondem, na verdade, um potencial ainda maior. Abre aspas aqui para o Zimmermann. Se pensarmos nas estimativas de cada empresa, é natural que a combinação chegue a um potencial a mais de 500 lojas em 2024. Estava em 483, né? Disse. E em termos de receita bruta, pelo crescimento natural das duas operações, essa é uma transação muito mais para 7,5 bilhões de reais do que para 6,9 bilhões de reais. Uma coisa que o Zimmermann esquece na hora que ele fala isso é o potencial acordo que eles vão ter que fazer com o CAD para conseguir eventualmente pegar algumas lojas, principalmente em São Paulo, e o CAD vai falar para vender essas lojas para não ter uma concentração muito forte regional. Isso é uma das coisas que me perguntam bastante no Strategy Finance Program. Como que funciona o CAD? Olha, existe
toda uma metodologia que eles utilizam, mas de uma forma geral, primeiro você faz uma análise macro do mercado. Na análise macro eles passam. Por quê? 17, 18% de concentração pós combinação dos negócios não vai trazer nenhum problema econômico de forma geral. Só que como é um mercado extremamente fragmentado e a concentração das operações das duas empresas é muito forte no Sudeste, especialmente em São Paulo, eles vão agora para a segunda derivada da análise, que é fazer uma análise de concentração regional. Nessa daí, provavelmente vai dar problema. Então, várias lojas aqui em São Paulo, cidade capital, né? São Paulo capital, outras cidades de São Paulo, se houver uma concentração muito forte de mercado nessas cidades por causa das duas operações, uma das operações vai ter que ser vendida. Certeza absoluta que isso vai acontecer. E isso daqui que é o problema. Por quê? Porque do 6,9 é você pegar as duas operações que tem uma concentração muito forte em São Paulo e simplesmente combinar as duas receitas. Agora, se você tiver que abrir mão de algumas lojas dentro dessas cidades e vender eventualmente para um concorrente, provavelmente essa receita de 6,9 pode ser até um pouco menor. Tá? Então, esse é um ponto que o Zimmermann não está colocando aqui no seu argumento, mas que é extremamente relevante para a transação. Tá? Último ponto, vamos lá. A alta fragmentação do mercado Pets também fundamenta, por sua vez, a expectativa de que, caso caminhe de fato para um acerto, a transação entre Pets e Cobasi não enfrente grandes restrições para ser aprovado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Isso daqui, segundo eles lá, abre aspas. Naturalmente, tem que aguardar, mas estamos otimistas. Existem locais que sequer têm as duas marcas e outros em que apenas uma delas está presente, disse Zimmermann. Pode haver, sim, algum remédio, mas não trabalhamos com algo ao ponto de inviabilizar o negócio. Eu acho que inviabilizar não vai, mas que vai trazer um impacto, isso com certeza. Tanto é, pessoal, que saiu uma notícia aqui, no dia 21/4 de 2024, que é a seguinte, A avaliação inicial no CAD aponta que a aval a Pets Cobasi tende a exigir restrições, que é o que eu falei para vocês, concentração regional. Tá aqui, As análises são preliminares, já que as empresas assinaram apenas na sexta-feira, dia 19, o memorando de entendimentos para a possível combinação. A expectativa do órgão antitrust é de que o negócio gere muitas sobreposições, o que pode ser resolvido local a local. Olha aquela análise regional que eu falei para vocês. O interlocutor do CAD observou que, se as partes já apresentarem um bom levantamento de remédios concorrenciais no órgão, é possível que a análise não seja tão complexa assim. Bom, basicamente o que ele está falando é, vocês já sabem que vocês vão ter uma concentração de mercado muito forte em algumas regiões. Então já começa a analisar as lojas que vocês vão ter que abrir mão, vai ter que vender para concorrente, para a gente já conseguir analisar isso de uma forma mais fácil e rápida, para a transação já ser aprovada e vocês conseguirem combinar as operações e já decidirem uma estratégia combinada daqui para frente. Basicamente é isso, né? E aqui, pessoal, tem um ponto interessante, porque abre uma oportunidade para um concorrente digital, que é a Petlove. Por quê? A Petlove, ela vem nesses últimos anos com uma estratégia muito forte de crescimento no e-commerce, mas começou a fazer algumas incursões em lojas físicas, dado que vai aparecer algumas lojas, principalmente em São Paulo, que é o maior mercado consumidor, que o CAD vai obrigar a Cobasi Pets a venderem para algum concorrente, vai surgir uma oportunidade boa para você conseguir pegar uma loja interessante, eventualmente já expandindo um ponto que já foi desenvolvido pelas duas empresas para vender produtos pets. Então, vai trazer uma oportunidade para a Petlove. Tem que ver se ela vai ter caixa suficiente para conseguir comprar esses pontos físicos para eventualmente ter já uma capilaridade maior na cidade ou no estado de São Paulo, que é o maior mercado consumidor. Uma das coisas que a Petlove poderia fazer, eventualmente, ela criar um modelo de franquia e aí receber esses pontos, e vai ter que pagar, obviamente, isso para Pet e Cobasi, mas depois fazer o modelo de franquia para conseguir passar esse investimento para o franqueado e recuperar o dinheiro da aquisição para manter essa operação crescendo, já com uma capilaridade física muito maior do que tinha antes. Então vai trazer, na minha visão, uma oportunidade para a Petlove. Tem que ver se a Petlove vai estar interessada nesses pontos e se ela vai ter dinheiro para fazer, né, o pagamento inicial, para depois franquear essas lojas para eventualmente ser um competidor no mundo físico também dessa empresa combinada. Vamos ver o que vai acontecer.
Mas eu acho que essa transação foi interessante, né? Até o método de negociação que o Zimmermann fez, até soltando para o mercado uma possível compra da Petlove, provavelmente isso também deu uma acelerada nesse processo e deu bala na negociação para o Zimmermann conseguir fazer essa negociação muito bem feita. Agora, vamos ver se as coisas caminham com o CAD e também operacionalmente, para ver se isso vai gerar valor para o acionista. Uma coisa é certa, um acionista já ganhou bastante dinheiro com essa transação, que foi o Zimmermann. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até a próxima edição.